Olá, hoje nós vamos falar sobre a maçonaria. É até um vídeo um pouco difícil de fazer, devido ao fato de que há muitas informações e fica complicado resumir essas informações em apenas de um vídeo. É claro que tudo que nós vamos falar aqui nesse vídeo, nós temos que apresentar as fontes de informações, para vocês que nos acompanham aí, estejam vendo um vídeo confiável, não é mesmo? Então fizemos um vídeo aqui e colocamos na sua informação o que a maçonaria fala abertamente, sem problema algum. Eu também usei como fonte de informação um documentário feito pela National Geographic, que os próprios maçons falaram abertamente para eles. Sem mais delongas, ajeita na tua cadeira ou no seu sofá, que nós já estamos começando mais um Clica Aqui Não. Falar sobre a maçonaria é um pouco complicado, é uma seita muito antiga. Tem muitas informações para falar sobre a maçonaria. Os próprios historiadores afirmam que desde que o homem é homem, né, desde o surgimento ali do mundo, desde quando o homem está começando a construir e edificar, ali já está o maçom. A maçonaria começou mesmo com a construção. Quando o homem começou a construir, os maçons já estavam ali. Dizem que os maçons construíram ali até a Torre de Babel, as pirâmides do Egito, até o Templo de Salomão. Foram os maçons que construíram. É claro que essas informações vêm deles, né, dos próprios maçons. Agora, se nós formos então analisar os símbolos maçons, a gente precisava de uns 2 ou 3 vídeos para falar só sobre os símbolos. São muitos símbolos, né? É muita simbologia na maçonaria. Muita simbologia, muito significado. O misticismo é muito grande na maçonaria. E é claro, se eles mesmos precisam até de estudar sobre esses símbolos, quem dirá nós que nem conhecemos esses símbolos? A maçonaria, ela vem do antigo paganismo, mas é claro, com uma nova roupagem, ficou ali uma religião nova. Se bem que muitos maçons nem alegam que a maçonaria é uma religião, mas já alguns livros já dizem que a maçonaria é uma religião. A maçonaria então, ela vem lado a lado com esse antigo paganismo, claro, bem mais moderno. Falamos um pouco sobre o antigo paganismo naquele vídeo nosso sobre a Wicca, conheça a religião das bruxas. A palavra pagão vem do latim paganus, que quer dizer aquele que vive no campo. Pagão são aqueles que na antiguidade tinham nos campos plantações o seu sustento, a base de sua vida. A terra era portanto sagrado para os pagãos. Toda sua cultura e religião gira em torno da natureza. A época das colheitas, as estações, os solstícios e muito mais. Muitos dos povos pagãos eram politeístas, atribuindo aos deuses todas as coisas da natureza com que conviviam. Assim, havia o deus Sol, a deusa da lua, o deus da caça, a deusa da fertilidade e muito mais. Foram pagãos os povos gregos, romanos, celtas, por exemplo. Uma característica muito marcante da religião pagã é a existência de deuses e deusas, às vezes com igual poder e muitas vezes tendo-se a figura feminina muito maior do que a figura masculina. Então a figura feminina é dominante. Os pagãos cultuavam coisas aqui da terra, o sol, os solstícios, as pedras, as árvores e muitas coisas aqui da natureza, né? E claro, as pedras é a base da antiga construção. E essa pedra que é a base da antiga construção, a pedra é a base da maçonaria. Os maçons têm muitos deuses, como é um antigo paganismo mesmo. Isso nós vemos no ecumenismo maçônico. Os antigos pagãos tinham muitos símbolos, esses símbolos tinham muitos significados. O homem sempre valorizou construções. Na verdade, os homens pagãos antigos sempre valorizavam construções e grandes edificações, ficavam ali abismados com essas construções. Nós vemos até os judeus que são até um pouco fanáticos em relação à construção, né? Ainda mais em relação às coisas de Deus, que eles acreditam ser sagradas. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: "Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Lucas 21, 5, 6. Nessa passagem então, mostra que até os judeus ficavam impressionados com grandes monumentos e grandes construções feitas pelo homem. Eles acreditavam que essas construções, esses monumentos eram sagrados. Deus habitava ali. Mesmo o templo ali de Jerusalém sendo destruído por volta do ano 70 pelos romanos, né, ordenado por Tito. Esse mesmo templo que foi destruído está até hoje um pedaço ali do seu muro que é chamado hoje de Muro das Lamentações, onde os judeus vão lá e ficam até batendo a cabeça ali naquele muro e se lamentando pela destruição do templo. Então Tito ele até deixou um pedaço do muro para mostrar para as civilizações mais futuras o grande poder que Roma tinha. Os coitados judeus ficam até hoje batendo a cabeça naquele muro, acreditando que aquele muro tem algum poder sobrenatural. E não tem. Pera aí, mas você tá falando de Muro das Lamentações? E o que isso tem a ver com o vídeo sobre a maçonaria? É simples demais. Jesus Cristo nos ensina então que coisas, lugares, construções não são sagradas.
Antigamente eles até podiam estar nesses lugares para se reunir ali porque Deus estava lá. Isso é coisa de antigo paganismo. Então Jesus Cristo nos ensina que Deus não habita em templos de pedras e grandes construções. Essas construções nem devem ser adoradas e nem coisas devem ser adoradas. Então onde que é a habitação de Deus? Onde que Deus habita então aqui nessa terra? Então aí a grande surpresa, a Bíblia nos ensina que o próprio Deus habita dentro de nós, os salvos, não em construções. Então vamos falar mais um pouco sobre a maçonaria. Muitas pessoas acreditam que a maçonaria é uma sociedade secreta, e dentro dos seus templos acontecem inúmeros rituais macabros, desconhecidos por toda a sociedade. Mas muitas pessoas acreditam que a maçonaria é simplesmente uma organização secreta, mas que tem feito muito bem pela sociedade. Então vamos conhecer um pouco dessa sociedade secreta. O que são? O que fazem? E para que se reunir em secreto? O que são os maçons? O que eles fazem? E um crente, um cristão pode ser maçom? A maçonaria está cercado de lendas, mitos e muitos mistérios. Quais são os segredos que a maçonaria oculta de toda a sociedade? E por que ficar tão escondido assim? O caminho para quem quiser conhecer a sociedade deverá começar em um espaço e um caminho bem apertado e pequeno, geralmente localizado em um subsolo. Assim começa a iniciação de um maçom. Com os olhos vendados, o futuro iniciado será conduzido por uma sala fechada, úmida e escura, onde poucos têm acesso. Essa é a câmara das reflexões e é a porta de entrada aos mistérios da maçonaria. São os mistérios que os maçons ocultam daqueles que eles chamam de profano e que só podem ser revelados se preservarem a sua identidade. Quem pretende ser iniciado deve passar a noite ali, apenas com uma vela, sal e água, e ficam refletindo ali sobre sua vida, sua morte, sobre a infinitude do universo. Cada elemento nessa câmara de reflexão serve para o futuro iniciado refletir as mudanças que vai acontecer em sua vida, se realmente ele deseja se tornar um maçom. A vela significa a luz interior que ele procura. Todos os elementos presentes têm algum significado alquímico, que simboliza o autoconhecimento e o poder da transformação. Um copo com água, o pão, o sal, o mercúrio e o enxofre. Nessa pequena sala está presente também a caveira, que é o símbolo da morte. O homem profano deve morrer para renascer como maçom. E ele deve se perguntar: o que deixa? Qual é o seu testamento se hoje fosse seu último dia de vida? Com esse tipo de experiência, o que eles pretendem é que o iniciado maçom abra sua mente, segundo eles, para perceber a sua pequenez, mas também toda a sua perfeição. Isso é o que define a iniciação. Você está em um estado, você passa a outro estado. Segundo eles, isso é muito importante, e uma pessoa nesse momento vai se transformar em outra pessoa. No local como este, há mais de 40 anos, Manuel Jiménez começou a sua vida como maçom. E hoje ocupa o maior cargo da maçonaria mexicana. Ele lembra do ritual como uma prova pessoal. Reconhecer a mim mesmo e pôr à prova a minha capacidade, o meu valor pessoal, a minha integridade e a minha capacidade de resolver o que a maçonaria manifesta na iniciação. Foi o mesmo ritual que o grande mestre da Argentina, Roger Claviero, também passou. A pessoa senta numa sala e pedem que escreva o que ela sente, e então a pessoa escreve o que está sentindo, o porquê do ingresso e o que espera da instituição que vai te acolher, etc. O ingresso na maçonaria é voluntário. O candidato deve ser apresentado por um maçom e deve ser entrevistado. E depois que ele é aprovado por todos os irmãos, o candidato então, ele já está consciente que ele vai modificar totalmente a sua forma de viver e até de pensar.
O vitriol é um acróstico latino e significa visite o centro da terra. Retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Na câmara de reflexão, o iniciado tem a oportunidade de também se arrepender e refletir sobre essas palavras. Se tens medo ou hesitas, abandona este recinto. Se és fraco ou não tens força de vontade, retira-te, ainda há tempo. Mas se ele se decidir seguir, ele tem que se comprometer a guardar todo o conhecimento secreto, mesmo que nas piores situações que ele esteja passando. Esses mistérios são transmitidos através de rituais. Rituais que ainda permanecem há séculos nas sombras, ocultam em templos e também bem escondidos das pessoas comuns dessa terra. Como este local, situado no coração de Buenos Aires, onde hoje é a Casa de Cultura do governo da cidade, e antes funcionava a redação de um grande jornal. É possível encontrar ali muitos símbolos maçônicos. Em uma sala misteriosa. A sala de esgrima, assim era conhecida, ela não está, por exemplo, na planta do edifício. Esse lugar não existe. Não está na planta. Era muito estranho que, depois de jantar, os cavalheiros subissem todos vestidos de preto, com suas espadas para praticar esgrima ali. Andrea Roman é especialista em simbologia e foi quem descobriu esse lugar misterioso. É extremamente inacessível. Você sobe por uma escada caracol. Primeiro, essa escada é um símbolo de ascensão. Eu posso garantir que quando a gente sobe, cansa, e cansa mesmo. Andrea Roman acredita que esse local era um templo maçônico. E para entrar, tem uma portinha bem pequena, onde você tem que se agachar. Bem, aqui estamos na sala de esgrima, que foi um templo maçônico. Originalmente foi pintada de azul. As lojas eram pintadas de azul ou de vermelho. Ela era totalmente silenciosa. Não tinha luz, nem banheiros. Mas a pergunta fica, o que levava os maçons a se esconderem tanto assim? Um pouco desses mistérios vai ser revelado ao iniciado. Saindo da câmara de reflexão, começa a próxima etapa da iniciação. Sempre de olhos vendados, então agora é a primeira vez que o iniciado chega ao templo. Mas antes de retirar a venda, durante a cerimônia, o iniciado então passa por vários testes físicos e intelectuais, e naquele momento ele vai ter que provar que ele abandonou as convicções que ele tinha anteriormente à maçonaria, e nesse momento ele vai ter que estar convicto de que essa é a melhor decisão para a vida dele. O iniciado fica o tempo todo vendado, escuta e sente a prova, sem poder ver. Com esses exercícios físicos e mentais, é possível ver qual é a resposta da pessoa que pretende ingressar. São feitos uns testes que são definitivos para todos nós. E o melhor de tudo é enfrentá-los. Porque é o que permeia e ensina. E faz você amadurecer dentro da maçonaria no sentido que você começa do zero. E a partir da iniciação, então começa-se um caminho que pode chegar até o grau 33. Cada grau possui o que os maçons chamam de mito fundacional, que lhe dá sentido. Cada cerimônia é um ritual de passagem com ensinamentos distintos. Na América Latina, há dezenas de milhares de maçons organizados em distintas lojas e organizados em distintos rituais ou vertentes. Há algumas de origem local, como o rito nacional mexicano. Alguns ritos só podem ser feitos por aquela jurisdição. Na Europa, por exemplo, principalmente os franceses e os ingleses têm o seu próprio ritual. Atualmente, o rito mais praticado é o escocês antigo e aceito. Do ponto de vista administrativo, a grande loja dirige os graus de 1 a 3, denominados simbolismos, são os graus simbólicos. E nós do Supremo Conselho dirigimos os graus 4 ao 33, que são os chamados filosóficos ou escocistas. No processo com 33 degraus, o maçom vai adquirindo conhecimento progressivamente.
Uma das primeiras coisas que o maçom vai aprender é os sinais, os toques e os gestos que todos os maçons fazem secretamente. É possível que, com apenas um toque, o maçom reconheça outro maçom e com a posição do dedo ele sabe qual que é o grau que ele está na maçonaria. Por exemplo, o toque para o grau de aprendiz, que é o primeiro grau da maçonaria, implica em pressionar com o polegar direito a primeira falange do dedo indicador do outro. A maçonaria adotou este sistema para passar um pouco mais despercebido e reconhecer os outros irmãos sem que outros percebam isso. Porque quem não está dentro desse trabalho não pode entender o que acontece entre os irmãos. Duas pessoas que nunca se viram na vida e pelo fato de descobrirem que são irmãos, nasce instantaneamente o amor entre essas pessoas. Uma língua universal. Apesar de não falarmos a língua de um país, com ela podemos nos identificar. São cumprimentos, são palavras. Esse procedimento é chamado de retejamento num determinado momento, para saber se é ou não um irmão. Há um para cada grau, e cada grau possui suas inalteráveis formas de reconhecimento. E, obviamente, apenas pode possuí-las um franco-maçom. Nós não podemos revelá-las. A maçonaria, obviamente, em seus rituais, penaliza com a morte um traidor. Hoje é mais uma questão que ficou no papel e não se traduz à realidade. Mas no passado, obviamente, essas circunstâncias eram mais fundamentais. Pelo fato da maçonaria ser uma sociedade secreta, esperto os olhares e atenção das pessoas, mas somente os iniciados que vão começar a conhecer os mistérios da maçonaria. Isso mesmo, vão começar, porque a verdade é que os iniciados não conhecem o que acontece nos próximos graus. Para entrar no templo, é necessário conhecer as senhas e os sinais. Ao passar pela porta do recinto, o aprendiz se identifica dessa forma. Há formas de poder ingressar por grau. E se isso não for feito adequadamente, não é possível entrar. Irmão primeiro vigilante. Quais são os deveres de um franco-maçom? Combater o vício e praticar a virtude. Os que estão sentados nas laterais falam primeiro. Os que têm mais experiência e estão sentados à cabeceira, no oriente, como nós chamamos, são os que falam no final. E ali, através do simbolismo, que é o nosso método de trabalho, de educação maçônica, vamos abordando diferentes temas. Irmão segundo vigilante, o que a maçonaria combate? A ignorância, a superstição e a tirania. Os maçons se reúnem regularmente para tratar diversos assuntos relacionados à maçonaria, desde celebrar iniciações até cerimônias de reconhecimento conjugal, ou rituais que giram em torno da morte. Irmãos, venham. Vossos irmãos vos esperam. Essas celebrações fúnebres é em memória de maçons já falecidos. E como todos seus rituais estão carregados de símbolos, o simbolismo inclui mel, leite e vinho, que são derramados em um caixão para simbolizar as 3 etapas da vida. Segundo eles, o mel representa a infância, o leite simboliza a força da fase adulta, e o vinho representa os prazeres da vida e a sabedoria da velhice. O número 3 é o número maçom, estando presente em vários de seu simbolismo. Os maçons dão 3 voltas no caixão, e um deles, com o machado, bate 3 vezes. Esses 3 golpes misteriosos, de intensidade variável, simbolizam as 3 fases na vida de um homem: o nascimento, a idade adulta e o último suspiro. São rituais milenares. Também era feito pelos antigos povos pagãos. Esses rituais também eram praticados por bruxos. A maçonaria chegou ao México no final do século XVIII e hoje conta com dezenas e milhares de membros. O maçom é um homem disciplinado. Aqui falamos somente quando temos que falar. Os maçons procuram dominar a palavra e também as emoções para tentar se superar.
seguindo as regras de sua instituição. Ela quer que todos e cada um dos que pertencem a ela sejam seres pensantes, que raciocinem, que analisem, que tenham a possibilidade de emitir seus próprios julgamentos. Declaramos abertos os trabalhos na reunião branca. Podem sentar. Que habilidades devem adornar um maçom, querida irmã segundo vigilante? Sabedoria, força e união, venerável mestre. A maçonaria se traduz no conhecimento. Isso é a maçonaria. No centro do templo maçônico encontra-se o chamado Ara. Lá vai ter 3 velas, a Bíblia e, em cima de tudo, o esquadro e o compasso. A Bíblia na maçonaria. A maçonaria até se vangloria de honrar a Bíblia como a palavra de Deus. Ensina que a Bíblia é a grande luz, né, das Escrituras e ela deve ser honrada. Até os maçons incentivam a outros maçons estudarem as Escrituras e ler, né, regularmente a Bíblia. Mas a maçonaria então ensina que há 3 grandes luzes ali na maçonaria. Uma é a luz da Bíblia, a outra é a luz do esquadro e a outra é a luz do compasso. Essas são as 3 grandes luzes, né, dentro da própria maçonaria. Então a maçonaria até crê na Bíblia, gosta de estudar a Bíblia, mas não crê literalmente como a palavra de Deus ali embutida nas Escrituras. Somente crê como um símbolo da palavra de Deus. Eles não acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus, mas é apenas um símbolo, onde está ali a palavra de Deus. Entretanto, não é só a Bíblia que é reconhecidamente como ciência da palavra de Deus para os maçons. Eles também têm outros livros ali, como essa grande luz das Escrituras, né, da palavra de Deus. Não é somente a Bíblia. Eles também têm outros livros de outras religiões, onde está embutida nesses livros a palavra de Deus. Eles até aceitam esses livros também como a palavra de Deus. Entre eles está o Alcorão, o Tripitaka, o Vedas, o Livro de Mórmon e alguns outros livros também. Então a gente vê que a maçonaria não tem a Bíblia como fonte de autoridade da palavra de Deus. Eles pegam outros livros e colocam no mesmo patamar que a Bíblia. A Bíblia não é um manual de instrução da fé de um maçom. Tem outros livros também que são. A Bíblia então é como se fosse uma bandeira. A bandeira é um pedaço de pano que simboliza alguma coisa. Um país, né? Tem um símbolo, tem um significado da bandeira. E na Bíblia é bem parecido. São papéis que simbolizam uma coisa muito importante para eles, mas não como a literal palavra de Deus. Para os maçons, a Bíblia é a palavra de Deus, né? A representação da palavra de Deus, mas não se pode levar a Bíblia como literalmente, porque eles não acreditam que tudo que está na Bíblia é verdade. Na realidade, eu acho que é como se fosse mais um folclore, né? As escrituras para eles. Eles só usam a Bíblia nos lugares que predomina o cristianismo. Nos lugares onde não há cristãos, o que predomina não é a Bíblia. Aí já é outros livros daquela região. Por exemplo, se a gente pegar a maçonaria, a loja de Utah, nos Estados Unidos, o livro sagrado para eles não é nem a Bíblia, já é o livro dos Mormons. É interessante, né? E se a gente então for para a loja maçônica lá da Índia, já não vai ser a Bíblia ali, o livro sagrado. O símbolo sagrado ali é os Vedas. As lojas maçônicas da região da Arábia Saudita não tem a Bíblia ali. Lá é o Alcorão, que é o livro sagrado, né? Ou seja, a Bíblia não é a total autoridade da palavra de Deus para eles. É qualquer outro livro sagrado que eles acreditam que seja um livro sagrado. Então a maçonaria usa da crença dos seus iniciados ao seu favor, né? A favor da sua religião. Então quando o iniciado estiver obedecendo às ordens maçons, é como se ele estivesse obedecendo na realidade, não é as ordens maçônicas, mas assim a ordem do próprio Deus que ele acredita, seja qual for. Os maçons, eles não creem que você deve obedecer a palavra de Deus literalmente não, que é a Bíblia. Né? Eles acreditam que nem é literal aquilo ali. Inclusive, vários textos que tem nas escrituras, eles acreditam que é plágio, né, de antigas civilizações, que escreveram textos parecidos, e para eles isso é somente um plágio, né, que está na Bíblia. Não é o próprio Deus ali se revelando. Então eles não creem na Bíblia. Para falar a verdade é isso, eles não creem na Bíblia. Mas como nós, cristãos, como que nós recebemos a Bíblia, né? Como é que a gente pega a Bíblia e recebe ela na nossa vida? O Senhor Jesus Cristo é a maior autoridade nos céus e na terra. A Bíblia não tem a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é simplesmente um símbolo ou uma alegoria. A Bíblia é para ser obedecida como a palavra de Deus. É como se o próprio Deus estivesse exortando aquelas palavras na sua vida. Os livros que compõem a Bíblia, todos são inspirados por Deus. Isso é enfatizado e repetido várias vezes nas Escrituras. Enquanto isso, a maçonaria tem negado a Bíblia como palavra literal de Deus e pegado apenas como uma imagem ali, como se tivesse Deus ali naquela Bíblia. Mas eles não creem literalmente. Jesus disse que a Escritura não pode ser anulada. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Quem me rejeitar e não me receber, já tem alguém que o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O esquadro e o compasso é o maior símbolo maçom, que representa as ferramentas de trabalho dos primeiros maçons. É obrigação do maçom estudar o que vocês estão vendo aqui, o universo e seus símbolos, e a interpretação da cultura, da política, da filosofia, das ciências exatas e da ciência e da tecnologia. Os maçons de cada século deixaram nas cidades os seus sinais e seus símbolos, que apenas são interpretados por aqueles que podem reconhecer. No centro da cidade do México encontra-se o Palácio Nacional, e poucos dos que passam ali percebem a presença do esquadro e do compasso. No teto do que foi o Congresso mexicano encontra-se o triângulo com o olho. Para os maçons, esse representa o grande arquiteto do universo, o deus Gadu. Em outros casos, não apenas vemos sinais maçônicos dispersos, mas o que poderia ser uma cidade inteira baseada em seus simbolismos. Como é o caso da cidade de La Plata, na Argentina. La Plata tem uma antiga relação com a maçonaria ao ponto de ser fundadora. Todos os fundadores e os arquitetos que a projetaram, os urbanistas que a desenvolveram, e as mãos que fizeram isso possível, todos eram maçons. Para visualizar melhor a presença do esquadro, que aqui apenas aparece sombreado, aqui realmente temos o esquadro. Dobre este esquadro e vamos encontrar um compasso. O compasso tem o seu vértice numa praça. Esta é a ponta do compasso, o ângulo de um compasso, e esta é a corrente espalhada aqui. É um símbolo maçônico. E cada elo representa um dos maçons espalhados pela face da Terra. Devemos dizer que nos registros da época, em particular nos registros do Departamento de Engenheiros, que foi o órgão técnico encarregado de projetar a cidade, não aparecem, é claro, referências deste tipo de questões. Mas até que ponto que a maçonaria influenciou a formação da América Latina da forma com que nós conhecemos hoje? Benito Juárez, um dos mais importantes personagens da história do México, era maçom. A lembrança da sua iniciação maçônica está presente lá no Palácio Nacional do México. Benito Juárez significa independência e identidade para todos nós. Sem dúvida, ele é o maçom mais distinto que houve no país. E honrar Juárez na vida cotidiana, no comportamento cotidiano e na defesa e salvaguarda da República Laica, da República Soberana e da República. Viva Juárez! Viva! Se todos esses líderes da emancipação americana não tivessem tido o apoio da maçonaria, eles não teriam conseguido lutar contra esse poder totalmente concentrado do absolutismo monárquico. Os grandes homens da história, como San Martín, estavam imbuídos pelos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Tivemos membros como San Martín, Miranda, o próprio Bolívar. Não há registros em instituições maçônicas, mas muitos deles foram membros do que conhecemos como Loja Lautaro, ou Sociedade de Americanos ou Cavalheiros Racionais. Mas esse tipo de organização é o que nós denominamos de sociedades paramaçônicas, que tomam a forma da maçonaria, mas não são maçonaria no sentido de que não estão registradas em nenhuma obediência maçônica existente. A verdade é que muitos maçons estão dentro da política nacional de muitos países, moldando a sociedade de acordo com as suas convicções próprias. O Uruguai é um dos casos onde a maçonaria tomou conta do poder político do seu país. Um país que eu diria que é bastante maçônico, no sentido de como tem permeado as instituições, toda a sociedade e até mesmo as instituições de ensino público do país. O uruguaio é um cara muito maçom, sem querer ser e sem saber disso. Influenciado pela maçonaria, o Estado uruguaio se separou da igreja no início do século XX.
e a educação é laica desde o século XIX. Em um pequeno país rioplatense, tem até igrejas com símbolos maçônicos. A antessala e a sala dos deputados e senadores do Palácio Legislativo são chamados de Salão dos Passos Perdidos, como as antessalas dos templos maçônicos. A Praça da Matriz da capital possui uma série de símbolos maçônicos na sua fonte central. Igual aconteceu no Uruguai, a maçonaria já está entrando na política de vários países da América Latina. Muito bem, nós já abordamos os assuntos mais importantes da loja do Vale do México. A maçonaria mexicana sempre esteve vinculada com a política durante todo o século XIX e boa parte do XX. Os maçons eram membros da classe política e muitos deles decidiram se basear na estrutura maçônica para obter benefícios políticos. Os maçons dominavam o México. Aqui no México não podia haver um político de alto nível que não fosse maçom. Pelo menos as evidências que eles iam deixando nas ruas e lugares era assim. Os maçons escolhiam e tiravam os governantes, que mexiam os pauzinhos secretos do México a seu favor. A Argentina já teve 7 presidentes e 14 vice-presidentes. E também, é claro, ministros, secretários de Estado, deputados, senadores, etc. Já tivemos participação decisiva em muitos processos democráticos na Argentina e estamos atuando agora. Alguns maçons afirmam que já tiveram influência nos esportes. O pai do futebol na Argentina era o venerável, o presidente da loja Excelsior, chamado Alexander Watson Hutton. É bem provável que essa influência alcançou um dos times de futebol mais conhecidos do mundo. O River foi criado pela loja Liberi Pensatori, que eram italianos garibaldinos. E dizem que a própria camisa do uniforme é claramente o símbolo maçônico. Pedro Martínez, influenciado por suas ideias maçônicas e sabendo que na Escócia os grandes mestres usavam uma faixa, teria sido então quem sugeriu a inclusão dessa faixa na camisa imortalizada ao longo da história do River. Não houve fundador do clube que tivesse citado nunca este tema da maçonaria em nenhum de seus aspectos. Se houve, eles levaram para outra vida. E na parte artística, muitos personagens estão ligados à maçonaria, pelo menos é o que dizem. De acordo com este documento, o ator cineasta Mário Moreno foi maçom e já trabalhou nesse mesmo lugar onde funciona hoje um templo maçônico. Mário Moreno, o Cantinflas, é um ícone, justamente do cinema mexicano. E algumas de suas facetas, sua linguagem, sua vestimenta, muitas vezes são tiradas da dinâmica de como os iniciados começam a fazer parte da instituição. Mas na maçonaria não há apenas aquelas pessoas querendo fazer o bem ao próximo. Muitos maçons usaram de sua influência para enriquecimento próprio. Em meados dos anos 70, na Itália, uma loja chamada Propaganda Dui, de origem maçônica, mas foi expulsa pela maçonaria, foi comandada por um tal de Gério. Esse Gério construiu uma rede própria de poder, que transformou a loja Propaganda Dui em um dos sistemas secretos de poder mais impressionantes do século XX. Então a Propaganda Dui chegou na América do Sul e foi feito negócios com ditadores do Uruguai e da Argentina. É claro que a maçonaria diz que não tem nada a ver com isso. Durante o golpe de Estado de 1976, Roberto Viola, o general Viola, que foi um dos ditadores que comandou a Argentina, assina um acordo onde Gelli se compromete a trabalhar pela ditadura em troca de negócios que a ditadura facilitaria, como a venda de armas ou interferência no sistema bancário, tanto em Buenos Aires como no Uruguai. A maçonaria nega um envolvimento nas ações de Lício Gelli e da Propaganda Dui. Usaram a maçonaria, a estrutura que ela tinha, para fazer uma organização mafiosa. A maçonaria em si não teve nada a ver com isso. Mas é muito comum entre os maçons de todo mundo fazerem negócios. E dentro da maçonaria são feitos negócios milionários o tempo todo. Se não envolvesse dinheiro, ninguém gostaria de ser maçom. Os maçons estão em todos os lugares, em todos os partidos.
em todas as universidades, públicas e particulares, em todas as associações. Se você ouvir a música de Mozart, como a flauta mágica, é uma iniciação maçônica. Se você ler literatura, Alexandre Dumas, em Memórias de um Médico, você está lendo a iniciação maçônica. O deus da maçonaria. A maçonaria admite entre seus adeptos pessoas de várias crenças e várias religiões. Logo, em seu meio tem diversos deuses, tem uma grande variedade de deuses ali dentro. A maçonaria não desconsidera a crença em apenas um deus. Ao contrário, a maçonaria exige que os seus adeptos creem em um deus. Os adeptos da maçonaria têm que crer em um ser supremo. Então, logo, um ateu não pode ser maçom. Outro grupo que é rejeitado pela maçonaria é aqueles islâmicos radicais. Eles são rejeitados pelo fato de que eles não conseguem conviver com pessoas de outras religiões e outras denominações. Assim sendo, se eles não conseguirem conviver e ter essa harmonia pacífica, então não dá certo uma pessoa dessa dentro da maçonaria. Por isso os islâmicos radicais são rejeitados dentro da maçonaria. O deus Gadu, grande arquiteto do universo. Embora a maçonaria não goste de identificar o seu deus, eles dão nome a esse deus de deus Gadu, que é o grande arquiteto do universo. O nome Gadu na maçonaria designa Alá, Logos, Osíris, Brahma e outros deuses. Deus dos diferentes povos e culturas e regiões e vários deuses, né? Qualquer deus desse aí é o deus Gadu. O deus da maçonaria, então, como nós vemos, não é o único deus. Ele nem é identificável, né? É difícil você saber qual que é o deus da maçonaria. Então, na maçonaria, o deus deles pode ser aceito por qualquer religião, né? Judeus, islâmicos, cristãos, né? E qualquer pessoa que tiver uma fé pode aceitar esse deus, porque esse deus é qualquer um. Deus relativo esse, hein? Então nós vemos que esse deus Gadu da maçonaria não é o nosso deus dos cristãos, não é o deus da Bíblia. É um dos motivos porque um cristão não pode ser maçom. Pô, meu, você não pode aceitar uma coisa dessa aí como um sadio, saudável para tua fé. O deus da Bíblia, que é o nosso Deus, ele é tratado nas escrituras e ele tem vários nomes e vários títulos, mas todos esses nomes e títulos é apenas um Deus, é designado apenas para um Deus, que é o Deus de Israel. E seus nomes são vários. Se você quiser decorar os títulos de Deus, então uma musiquinha legal para você escutar. Adonai, Senhor, Elohim, Deus, Yahvé ou Senhor, El Rolam, que é Deus eterno, El Elyon, que é Deus altíssimo, El Shaddai, Deus todo-poderoso. Até eu costumo dizer que Deus nem tem nome, Deus tem títulos, mas todos os títulos é apenas para o mesmo Deus. Todos esses títulos é para o mesmo Deus, ele é do mesmo jeito. Não muda o nome e muda os deuses, é o mesmo Deus. Então eu entendo sobre a maçonaria que eles não aceitam o Deus da Bíblia como verdadeiro. Eles querem adaptar esse Deus da Bíblia com outros deuses, fazer aquela salada de fruta e fazer o que a gente acredita, não sei nem mais o que a gente acredita. Nós temos que então esquecer o que a gente acredita e crer no que eles creem. É isso, é um ecumenismo de deuses. Aí você tem que acreditar que todos esses deuses aí, o seu Deus tem que se misturar a todos esses deuses e ser apenas um Deus, que é o tal do Gadu, que é o Deus dos maçons. O que a maçonaria faz é uma tremenda de uma confusão dos seus conceitos e confunde totalmente a cabeça dos seus adeptos. Primeiramente, a maçonaria diz que não interfere nos princípios religiosos de cada maçom. Primeiramente eles dizem isso, mas depois eles fazem você, que é cristão, abandonar o seu Deus e crer no Deus esquisito que eles criaram, que é o Deus Gadu, que é o grande arquiteto do universo, é o único Deus que existe, é o Deus Gadu. Então esquece seu Deus, esse nosso Deus é o verdadeiro. Eles ensinam que se você tem outro Deus a não ser o Deus Gadu, se você tem um Deus ali, por exemplo, você é um cristão, tem um Deus das Escrituras. Se você acredita somente no Deus das Escrituras e não crê nos outros deuses, é devido à sua ignorância espiritual. É como se você fosse tão imaturo na fé que você cresce em apenas um Deus, nesse Deus da Bíblia, que para eles não é um Deus verdadeiro. Então por causa dessa ignorância que você acredita apenas em um Deus. Então eles ensinam que depois que você entra na maçonaria, você abre a sua mente e começa a crer nos outros deuses. Então a maçonaria propõe remover essas trevas de ignorância que o humano tem, né? Que o homem, quando o iniciado entra na maçonaria, é removida essa ignorância espiritual, essas trevas espirituais aí do homem. Loucura, hein? Na realidade, o que a maçonaria ensina em relação a Deus é o que realmente os povos antigos, os pagãos, ensinavam em relação a Deus. Todos esses deuses é o único Deus. Então a maçonaria não melhorou a religião, não mudou nada. Veio aquele antigo paganismo milenar e trouxe até hoje a nossa realidade a mesma religião pagã antiga.
E nós não conhecemos qual que é o Deus da maçonaria, porque ele não é o Deus das Escrituras. A maçonaria se refere a Deus usando nomes de deuses abomináveis ao nosso Deus que está nas Escrituras. A maçonaria não é uma entidade com conceitos pagãos, mas é o reavivamento daquele antigo paganismo humano, terrestre, carnal, trazido nos dias de hoje. No grau do Real Arco do Rito de York, o maçom reconhece que o nome do verdadeiro Deus é o Deus Jabulon. Mas antes, nos 3, 4 primeiros graus da maçonaria, o nome se chamava Gadu. Passou uns graus e já muda para Jabulon. Ou seja, eles também não sabem nem qual que é o Deus dele, né? Esse mesmo arco do Rito de York, que é um dos graus da maçonaria, eles misturam o títulos de Deus, por exemplo, Yahvé, com títulos de deuses pagãos, como Baal. Então, Baal, On, Osíris, e esses deuses pagãos que formam essa palavra Jabulon. Então, Jabulon representa, né, é um deus, mas na verdade é uma unção de vários deuses pagãos. Essas associações de palavra que formam essa palavra, esse nome, esse título de Deus Jabulon. Não é apenas um deus. São vários deuses. Já representa Javé. Bul ou Baal representa o antigo deus cananita, deus dos fenícios, terra de Irão, rei de Tiro. On representa Osíris, é o antigo e misterioso deus do Egito. A maçonaria se vangloria que eles começaram com o Templo de Salomão, né? Eles fizeram o Templo de Salomão. Então a maçonaria, nós vemos nas escrituras que a maçonaria se desviou faz muitos anos. Porque a Bíblia diz que esse templo de Jerusalém, esse templo de Salomão, foi destinado a apenas um Deus, que é o Deus das Escrituras. E a Bíblia afirma que somente é um Deus e nenhum outro Deus deve ser adorado. A maçonaria se desviou ali, porque o templo foi construído apenas para um Deus. Deus é único e somente ele deve ser adorado. O único Deus que deve ser adorado é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não é Deus Gadu, né? Em um grau e depois de alguns graus é o Deus Jabulon. Esse Deus não deve ser adorado, mas apenas o Deus das Escrituras que deve ser adorado. A maçonaria não é apenas uma rede de contatos e superação pessoal. Ao entrar na maçonaria, o iniciado tem a obrigação de ajudar os seus irmãos em todas as necessidades que porventura alguém ali dentro estiver precisando. Os próprios meios inalteráveis de reconhecimento também têm palavras de auxílio. E nesse sentido, o maçom que tiver a possibilidade de ajudar tem a visão de fazê-lo na proporção das suas possibilidades e conhecimento. É, ao mesmo tempo, uma irmandade, na qual seus membros se outorgam apoio, apoiam as suas viúvas, os filhos, e funciona como um intermediário, em muitos casos, entre o Estado e os membros da sociedade. Mas até que ponto pode chegar o maçom contando com a ajuda de seus irmãos? A maioria dos presidentes mexicanos desde a independência, por mais de meio século, têm sido maçons. A maçonaria é uma sociedade secreta e poucas coisas que acontecem lá dentro são reveladas. E os segredos só vão ser revelados por aqueles que pretendem fazer parte dessa organização. Para entrar em seus templos durante seus rituais privados, é necessário que o homem tenha passado por um culto secreto que se chama a iniciação. Então logo que for iniciado, o homem passará muito tempo de sua vida estudando os símbolos maçônicos. E a intenção de estudar muito sobre a maçonaria é o caminho difícil que leva até o grau 33. Gadu versus Deus da Bíblia. A Bíblia diz que Deus, nosso Deus, não aceita outros deuses com ele. Apenas ele é o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Deus, ele é maior do que todos os falsos profetas. Na verdade, Deus é maior que todos os profetas, mas a Bíblia diz e menciona que ele é maior do que todos os falsos profetas. Como esses profetas da maçonaria e de outras seitas aí, né? A crença maçônica é enoteísta. É a crença que o adorador adora apenas um Deus, mas admite outros deuses com ele. É como se tivesse um Deus todo-poderoso e depois tivesse os semideuses. E todos eles podem ser adorados, lembrando que é apenas um Deus maior. Mas os outros podem ser adorados da mesma maneira. Beleza, a maçonaria fala isso, mas o que a Bíblia diz? Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. 1 Crônicas 16, 25, 26. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não ascenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Deuteronômio 6, 13 e 15. O rei Salomão e Deus.
Para justificar essa união híbrida do Deus verdadeiro com outros deuses, então os maçons vão utilizar-se, né, da figura do próprio rei Salomão. Porque é verdade, o rei Salomão se caracterizou por um certo espírito eclético em relação a deuses. E várias passagens falam sobre isso. Os próprios hebreus, né, o povo de Israel, também tributavam culto a ídolos também. Não foi só Salomão que fez isso. Isso é verdade. E nessa maçonaria está certo. Os próprios profetas censuraram o próprio povo de Israel por eles estarem se desviando do caminho de Deus e adorando e cultuando outros deuses. O próprio rei Salomão, ele não era monoteísta ortodoxo. Ele cultuava outros deuses. Salomão foi muito herege. Talvez por respeito a outros países, e muitos desses países, essas nações, era aliada, né, do próprio rei Salomão e desses reis que adoraram outros deuses também. Só que interessante que a maçonaria tem até alguns textos da Bíblia que eles não gostam muito de ler. E tem um texto que fala claramente sobre isso, que é o versículo 6 de 1 Reis 11. Lá refuta totalmente a maçonaria com essa ideia aí, falando que rei Salomão tinha vários deuses e por ele ter vários deuses, então a maçonaria também pode ter vários deuses, né? Vamos então dar uma lida nesse texto. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. 1 Reis 11:6. Embora no reinado de Salomão não houvesse ali uma divisão, né, por causa desse problema, mas no reinado do seu filho já começou a ter essa divisão. Então no reinado de seu filho, Roboão, causou então essa divisão por causa da apostasia de Salomão. É isso que dá a isolar texto e versículo da Bíblia, viu? O olho do grande arquiteto do universo é o símbolo mais comum da maçonaria. Talvez é o símbolo mais comum do antigo paganismo. A maçonaria, dentro do livre pensamento, entende que o universo não poderia ter sido formado por um acaso ou por acidente, mas que realmente existe uma causa principal que tem um plano, um grande arquiteto. O que é o grande arquiteto do universo? É uma interpretação de cada um em particular. Qualquer que seja o seu nome, Cristo, Krishna, Buda, Maomé, ciência. Esse exagero do ecumenismo fez com que a maçonaria ganhasse muitos adeptos para essa seita, mas por outro lado também ganhou um grande inimigo, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica rejeitou a maçonaria praticamente desde suas origens. Desde 1738, é promulgada uma bula papal contra a maçonaria. Ela estava proibida não só como um crime, mas como uma heresia, como uma afronta à fé católica. Historicamente, a maçonaria e a Igreja Católica tiveram uma série de enfrentamentos e desencontros que resultou, inclusive, na excomunhão. A Igreja Católica sempre interveio para perseguir os maçons. Muitos deles foram sacrificados nas fogueiras da Santa Inquisição. O problema de falar da maçonaria é que, algumas vezes, ela faria vítimas. O problema é que, enquanto apenas dizem essas coisas, mas ninguém prova, a coisa para por aí. O importante é onde estão as provas. A maçonaria, enquanto sociedade secreta, vai contra a Igreja e os princípios do Evangelho. Essa seria uma contradição. Ser maçom e também ser católico. Entretanto, sempre houve membros do clero católico que eram maçons, embora seja muito mais drástica a postura antimaçônica da Igreja Católica do que a postura anticlerical da maçonaria mexicana. Mesmo a Igreja Católica perseguindo os maçons, eles ainda assim se reuniam em seus cultos e conseguiram manter vivo muito de seus ritos secretos. A maçonaria continua crescendo. Na entrada dos templos é possível ver duas colunas que, segundo eles, imitam as duas colunas do templo do rei Salomão. E quando o iniciado passa por entre essas colunas, para eles é a representação das pernas da mãe e o nascimento. Esse nascimento simboliza o novo nascimento de um homem na maçonaria. O pé das colunas em pedra bruta é o que simboliza o aprendiz maçom. E a pedra polida, portanto, é o maçom que já domina os segredos e os rituais. Diante das colunas com a direção ao leste, encontra-se o lugar onde estão as autoridades da loja, o lugar chamado de O Oriente. Os maçons utilizam-se de um símbolo muito comum que é a corrente. Simboliza a união entre os irmãos. A corrente está no templo
e até nos túmulos dos maçons falecidos. Queridos irmãos, vamos realizar a corrente de união e com isso encerraremos nossos trabalhos. Grão-mestre, por que nossa corrente está quebrada? Está quebrada por nossos vícios e imperfeições. E o que devemos fazer? Cavar um poço sem fundo para os vícios e levantar templos à virtude. Então, com esse compromisso e conscientes do que cada um de nós tem expressado, pedimos, irmão mestre de cerimônia, fechar esta corrente e nos conduzir nesta corrente de união. Vamos nos despedir da nossa corrente de união com as palavras sacramentais ditas por 3 vezes 3. Saúde, força e união, um por todos e todos por um. Saúde, força e união! Saúde, força e união! Saúde, força e união! Um por todos, todos por um! Um por todos, todos por um! Um por todos, todos por um! Que assim seja. Jesus Cristo visto pela maçonaria. A maçonaria ensina que Jesus Cristo foi um homem fundador de uma nova religião aqui na Terra. E tantos outros homens fundaram também outras religiões, não é mesmo? A maçonaria não vê Jesus Cristo como um ser divino, não. A maçonaria afasta o homem de Jesus Cristo por várias maneiras. A maçonaria elimina o nome Jesus Cristo das orações da maçonaria. Porque a maçonaria tem orações ali, só que não pode se mencionar o nome de Jesus Cristo ali dentro. E quando é lido alguma passagem das escrituras, porque algumas vezes eles fazem essa leitura nos seus cultos ali, então o nome Jesus Cristo também não pode ser mencionado. Eis uma fonte de oração recomendada pela maçonaria. Ei-nos, ó Gadu, em quem reconhecemos o infinito poder e a infinita misericórdia, humildes e reverentes a teus pés. Dá-nos que, por nossas obras, nos aproximemos de ti, que és um e subsiste por ti mesmo. Presta a esse candidato agora e sempre, e ampara-o com teu braço onipotente em todos os perigos por que vai passar. Então os maçons retiram o nome de Cristo em diversos textos e passagens das escrituras que é usado em rituais maçônicos. Eles não mencionam o nome de Jesus Cristo. E não é apenas nas citações das escrituras, mas também nas orações. Tem que ser feita ali uma oração padrão, que funciona para qualquer deus. Se você achava então que a maçonaria não lê a Bíblia nas suas lojas, até leem, mas eles não dizem o nome Jesus Cristo. Nem o nome Deus, também com os seus títulos. Eles não podem mencionar esses nomes. Pelo menos o mais comum é acontecer isso. O maçom se aproxima de Deus não é por crer na palavra de Deus como fonte de toda autoridade e poder na face dessa terra. Eles se entregam a Deus ali, eles creem em Deus por suas obras, por suas atitudes, não pelo reconhecimento do verdadeiro Deus, que é o Deus das Escrituras. Na verdade é um grande ecumenismo de deuses. É como se fosse a salvação por obras ali na maçonaria. Todo cristão sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e não pode ser adulterada. O maçom não só retira o nome Jesus Cristo das escrituras, mas também proíbe o nome Jesus Cristo ser mencionado dentro das lojas. Veja o exemplo de um ex-maçom, cristão, que saiu da maçonaria e ele contou em relação à oração quando se termina com o nome de Jesus Cristo. O vigilante chamou-me em particular e repreendeu-me claramente. Ele disse que eu tinha usado o nome de Jesus no encerramento de minha oração. Por isso, ele disse que eu poderia ser repreendido. Fui chamado à secretaria do rito escocês para ouvir sobre a maneira imprópria de orar. Ele foi delicado, mas me proibiu de encerrar qualquer oração em nome de Jesus. Ele me disse, faça uma oração universal. O motivo pela qual a maçonaria proíbe a oração em nome de Jesus em suas lojas é que alguns maçons não são cristãos. E isso iriam escandalizar esses maçons, porque eles não têm Jesus Cristo como até seu próprio Deus, como um ser divino. Então eles iriam ficar um pouco ofendidos com isso. Então, será que a maçonaria se envergonha do nome de Jesus Cristo? A maçonaria então ensina pra gente que os cristãos não podem falar de Cristo nas suas lojas, não pode pregar evangelho ali. E eles proíbem toda discussão em volta do nome de Cristo, ou de coisas em relação à Bíblia, abertamente, o nome de Deus, o nome de Cristo. Eles proíbem essa prática dentro das lojas da maçonaria. Eles oferecem os títulos destinados a Deus ou até os títulos destinados a Cristo. Eles colocam esses títulos divinos a pessoas até descrentes dentro das lojas maçônicas. Então esses títulos são destinados a pessoas descrentes que nem creem nas escrituras. Exemplo, eu sou o que sou, Emanuel, Adonai, Jeová. Pessoas descrentes falam isso lá dentro. A Bíblia deixa claro que todo cristão que for orar tem que orar em nome de Cristo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, assim o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
É bom lembrar que Jesus Cristo diz que quem envergonhar do seu nome, o nome de Cristo, ele vai se envergonhar desse homem na presença do Pai. O cristão é ordenado por Jesus a testificar dele para todos os homens. Tem vários ensinamentos sobre a autoridade de Cristo nas Escrituras, e o nome de Cristo não deve ser rejeitado, nem deixar de ser mencionado, por ter vergonha ou medo. Isso não é digno de um cristão. Por isso que a maçonaria não é uma religião para cristão. A Bíblia diz que ele é o unigênito Filho de Deus. Ela nos ensina que ele é eterno. Também nos ensina que ele é sábio. Interessante, também diz que ele é a luz do mundo. E também diz que o nome dele é maior do que qualquer outro nome. Também nos ensina que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Ele é o Criador. Jesus Cristo também é o juiz. Os escritores do Novo Testamento declaram que Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo, e cuja essa morte na cruz pagou o preço pelo pecado, e agora o homem pode ter comunhão com Deus. E o maçom ainda deixa de mencionar o nome de Jesus Cristo dentro dos templos maçônicos? Várias posições da maçonaria estão totalmente erradas e não podem ser compartilhadas pelos cristãos. Não pode de forma nenhuma cristão concordar com essas posições. Jesus até preveniu: por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu digo? Os rituais maçônicos ensinam que, primeiramente, o cristão tem que jurar fidelidade para a loja, não para Cristo. Então tudo que o cristão crê nas Escrituras e ele não concordar com a loja, ele tem que fazer o que a loja manda, não o que a Bíblia manda. Os juramentos da maçonaria então forçam o cristão a desobedecer a Bíblia e fazer o que a maçonaria ensina. Aí você deixa de obedecer a Cristo para obedecer à maçonaria? Vai entender que religião cristã que é essa, hein? Por isso que eu digo que cristão não pode estar na maçonaria. Não funciona. É um julgo totalmente desigual. Um cristão não pode ingressar na maçonaria sabendo que ele vai até blasfemar o nome de Cristo. Olha que interessante. Jesus Cristo já nos ensinou que não podemos servir a dois senhores. O cristão não tem essa opção de ser cristão e maçom ao mesmo tempo. Ou serve a Jesus Cristo ou serve a maçonaria. Os dois entendimentos não são iguais. Ou você é um cristão, ou você é politeísta e acredita em Baal, Osíris e tantos outros deuses pagãos antigos, né? É impossível ser cristão e maçom ao mesmo tempo. Todos os templos maçônicos têm um tabuleiro, que é um piso quadriculado. As cores preto e branco simbolizam a divergência de ideia de pessoas. E mesmo assim os maçons têm que conviver com essa divergência de ideia. Esta é a maior contradição da maçonaria, que não aceita mulher como membro e também não pode se iniciar na maçonaria homens que fazem parte do grupo islâmico radical. A maçonaria é dos homens porque nasceu em 1717 e a mulher apenas se dedicava à casa. Ela não existia, não tinha direitos civis nem políticos. Então foi criada como uma sociedade de homens e com o tempo tornou-se uma tradição. Porém, desde fins do século XIX, as maçonas latino-americanas tentam ser reconhecidas e aceitas como iguais. Se a maçonaria nos diz que temos que ser pessoas livres e de bons costumes, então isso vale também para homens e mulheres. A diferença está principalmente na parte energética, porque a energia feminina é diferente da energia masculina. É mais mística. Por natureza, somos mães. Por natureza, somos educadoras. E uma das leis máximas da maçonaria não permite que mulher seja iniciada como membro da maçonaria. Existe um landmark, uma lei do rito escocês antigo e aceito, o número 18, que diz categoricamente que as mulheres não devem estar na maçonaria. É como se fosse uma doutrina máxima da maçonaria, e um dos pontos dessa doutrina é que ela não pode ser modificada. Ninguém pode discutir que existimos. Ninguém pode negar que trabalhamos tão seriamente quanto o masculino, e ninguém pode negar à mulher o direito de poder trabalhar maçonicamente. Mas mesmo essa lei máxima não permitindo que mulher se torne uma maçom, muitas mulheres da América Latina têm desobedecido à ordem maior e têm se reunido como um próprio maçom. Porque a união de todas as mulheres vai tornar isso possível, queridas irmãs. Que a maçonaria transforme o mundo. Transforma não, que isso? Saúde. Saúde. Força. Força. E união. E união. Isso mesmo.
Estas palavras primeiro começam com a minha gratidão às irmãs e aos irmãos no dia de hoje. Foi a primeira vez e acho que isso é importante para eles e para nós, não? Porque parece que não, mas vai haver um futuro onde nós vamos poder nos unir todos juntos. Em termos gerais, o papel da mulher tem sido sempre relegado na maçonaria. E a maçonaria que permite o acesso de mulheres perde o reconhecimento internacional. Portanto, muitos maçons, embora quisessem aceitar mulheres, preferem evitar os conflitos com as organizações maçônicas internacionais e não incluem as mulheres em seus grupos. Mas mesmo a maçonaria abrindo as portas para que o mundo conheça os ensinos mais básicos da maçonaria, é claro que todo o conteúdo da maçonaria o mundo não vai saber. Eles escondem esse segredo e não contam para o mundo. Então eu nunca vou poder abrir as portas do meu templo para que assistam a uma reunião ou a uma iniciação ou a uma cerimônia. Porque isso é parte da maçonaria. É o segredo maçônico. O ocultismo e a maçonaria. A maçonaria também possui seu lado oculto, né? O ocultismo é estudo dos mundos superiores ao físico, o astral, o mental, entre outros. É um conjunto de métodos onde vai ensinar o pessoal, né? Onde a pessoa vai acreditar nessas coisas aí sobrenaturais e místicos. Então a maçonaria tem um lado oculto e místico que tem fascinado as pessoas descrentes e até cristãos têm ficado aí com uma pulguinha atrás da orelha querendo ingressar na maçonaria por esses mistérios dentro da maçonaria. Isso vai ser então a propaganda, eles são tão ocultos e místicos que as pessoas vão tendo curiosidades então e querem entrar na maçonaria para aprender essas coisas ocultas. O esoterismo na maçonaria é dos elementos que mais fascinam os iniciados e também as pessoas que não fazem parte da ordem. Nós vemos ali em Deuteronômio que Deus ele previne contra essas atividades ocultistas, que para Deus isso é uma prática abominável. Deus não permitia e não gostava dessa prática pagã. Muitos maçons têm feito essas práticas ocultas, mas eles mesmos nem sabem o sentido ocultista em que eles estão fazendo ali. A verdade é que muitos maçons eles nem sabem os próprios símbolos ali que representam a maçonaria. Muitos desses símbolos é até abominável pelas escrituras, são símbolos de deuses, e eles têm usado esses símbolos naturalmente, eles nem sabem o que eles estão usando. Muitos escritores nomeados ali entre os maçons escrevem artigos e coisas usando até símbolos, mas eles mesmos não conhecem os símbolos que eles estão usando. A maçonaria tem uma parte muito esotérica, astral, uma coisa muito supersticiosa e mística, e muitos não conhecem isso. É uma grande porta de entrada para o ocultismo. Por isso que a gente escuta falar de muitas histórias dentro da maçonaria de coisas muito ocultas e muito macabras. Os maçons incentivam aos outros maçons a estudar sobre o ocultismo. Muitos aceitam essa ideia da nova era, de coisas sobrenaturais, de grandes transformações. Eles apresentam então muitas mágicas de outras entidades semelhantes, até coisas parecidas até com a bruxaria moderna. Eles incentivam o maçom também a procurar e buscar verdades esotéricas. Muitos estão totalmente ligados ao misticismo e eles incentivam o desenvolvimento nesse misticismo. E o homem ele vai se tornando em um ser superior. Isso é o ensino da maçonaria. Muitos maçons estão trabalhando para a parte oculta da maçonaria. Que são as coisas ali para ficar encoberta, escondida, que poucos vão conhecer. Somente aqueles que estão em determinado grau que vão conhecer a maçonaria. Por isso que eu digo e repito, muitos maçons que vocês veem aí se denominando maçom e defendendo a maçonaria, você vai perguntar o que grau que ele tá, às vezes ele tá no início, ele mesmo não sabe, ele ainda está estudando para conhecer os outros graus. O evangelho você não pode comparar ele com qualquer outra coisa aqui da terra. Ele é único, é soberano, é a salvação e a graça do próprio Deus encarnado homem, para salvar os homens aqui da terra. Existem muitas histórias de maçons, gente boa mesmo, que defenderam até pastores, padres, defenderam então esses pastores, padres, no princípio, né, no começo, quando eles chegaram em determinada cidade para poder levar a palavra de Deus. Quem aconchegou esses padres, esses pastores foram os próprios maçons. Os maçons não são pessoas más. Então, se nós formos analisar a parte humana da maçonaria, os homens são muito bons, com muitos trabalhos, muitos projetos, creches, instituições, obras mesmo para ajudar orfanatos. Eles são muito bons nisso. Nós não podemos tirar isso da maçonaria. Então, nesse aspecto, ele não é um mal para a sociedade, mas o lado religioso deles é muito contraditório com as escrituras. Humanamente falando, os maçons são simpáticos, sérios, são boas pessoas. Só entra na maçonaria pessoas boas e de boa reputação. O problema é que tá cheio de
político na maçonaria, né? Isso é complicado, como é que concilia isso, né? E qualquer pessoa boa que for lá na loja fazer um cadastro, né, e falar que quer ser maçom, eles vão agendar uma entrevista com essa pessoa, e essa pessoa, se for uma pessoa boa, ela pode se tornar um maçom. Não é tão difícil. Tá certo que eles escolhem as pessoas, não pode ser qualquer um, né? O problema é que há muitas práticas na maçonaria que contrariam completamente os ensinos da palavra do Senhor. Apesar então do lado positivo da maçonaria, nós temos que falar então do lado negativo. A pessoa que entra na maçonaria fica tanto com a mente cauterizada que ela não consegue abrir mais a sua mente para aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Essa pessoa, então, maçom, começa a ensinar uma salvação completamente diferente das escrituras. Então, a maçonaria usa de vários símbolos, como pirâmides, bode, pentagrama, tudo coisa dos pagãos, dos antigos bruxos, dos bruxos modernos e coisas que são abomináveis por Deus. O cristão não pode admitir isso, o cristão não pode ingressar dentro da maçonaria aceitando esses símbolos. Essas práticas esotéricas, cabalísticas, do Talmud, essas coisas que os próprios judeus hoje não aceitam como verdade, na verdade aceitam como uma abominação perante o Senhor. Então os maçons aceitam isso tudo como verdade e têm ensinado essas práticas como verdade para a sociedade. Nós cremos nas escrituras e ela é fonte de toda a autoridade de verdade. Mas infelizmente muitos evangélicos, muitos cristãos, católicos estão entrando dentro da maçonaria acreditando estar fazendo uma coisa boa, porque eles mesmos não conhecem o lado oculto da maçonaria. Os maçons não vão ficar revelando o lado oculto da maçonaria para o iniciado. Isso demanda muito tempo. Quantos pastores nós sabemos que estão dentro da maçonaria? Eles negam, mas nós ficamos sabendo, vemos fotos, vídeos, vemos aperto de mão, sinais que só os maçons conhecem, mas que nós mesmos podemos estudar um pouco e conhecer esses sinais também. E nós vemos que muitos sinais que pastores fazem é sinal de maçom. Infelizmente, ele entrou na maçonaria, cauterizou sua mente. É um lugar que o cristão nunca poderia entrar. Muitas igrejas têm defendido os maçons e chamados de irmãos. É porque nós sabemos que muitas autoridades dessas igrejas também são maçons. Contra ou a favor a uma seita secreta ou a uma sociedade secreta qualquer? Cuidado com os chamados teóricos da conspiração, que ficam criando lendas e mitos sobre os irmãos maçons. Sobre os irmãos maçons. Os irmãos maçons. Querem dizer também que os maçons adoram pessoalmente ao diabo. Isso é mentira, tá? O maçom crê em Deus. O maçom crê em Deus. Não vá naquelas fontes de teóricos da conspiração, de gente sensacionalista que não sabe o que está dizendo. Durante séculos, os maçons têm permanecido ocultos, protegendo uma tradição que conserva desde a Idade Média. Ao expressar nossos juramentos, expressamos também a discrição que devemos guardar para isto. Hoje temos aspectos disciplinares e leis criminais para, obviamente, poder controlar qualquer tipo de exposição de segredos da maçonaria e, obviamente, resultará na expulsão para sempre da ordem. Rituais têm um poder transformador. O que nós tão sagradamente resguardamos dos olhos dos profanos. É claro que eles não vão revelar todo esse mistério da maçonaria, porque leva muitos anos o iniciado a descobrir todo o segredo da maçonaria. São muitos estudos e passando de grau em grau até chegar no grau 33. Possivelmente só conhece todo o segredo da maçonaria aqueles que estão no grau 33. Logo, o iniciado não conhece todo o segredo da maçonaria. Se relatar o amor que sente pelos seus filhos. O conhecimento adquirido dentro da ordem maçônica é um conhecimento pessoal, vivencial, que deriva da interação com outros membros e da ritualidade, e que apenas vivendo podemos adquirir. O conhecimento nasceu dos maçons originais da Idade Média, mas essa é uma organização bem diferente da atual. O que era chamado de maçonaria operativa eram as confrarias de construtores, as confrarias de pedreiros, arquitetos, todas as pessoas que se dedicavam à arte da construção. A palavra maçom vem do francês, que significa pedreiro ou operário. Eles eram responsáveis por construir grandes templos de igrejas e grandes arquiteturas, e o segredo dessa construção foi passado de um pedreiro para o outro.
Durante o século XVII, ela vai se transformando, vai aceitando membros que não fazem parte da arte da construção. E são os filósofos, políticos, médicos, químicos, e começam a utilizar o espaço, a estrutura do que era uma confraria para gerar uma sociedade de pensamento, uma sociedade de ideias. Mas o vínculo com os maçons originais nunca se perdeu. Simbolicamente recebemos as ferramentas. E essas ferramentas são muito parecidas aos instrumentos que os pedreiros utilizam. Com essas ferramentas, nós temos que construir o templo da virtude que a instituição exige. Assim, o segredo da construção dá lugar a um mais complexo. O que supostamente está por trás dessas origens é esse segredo que os maçons possuem, esse conhecimento do universo, da natureza, do ser humano que vai sendo transmitido sozinho, de iniciado para iniciado e que supostamente os maçons preservam. Mas a maçonaria não revela tudo o que está ali dentro. Os próprios iniciados levam anos para descobrir. Há segmentos da maçonaria que são obscuros. E convivem com a sua parte mais positiva e que não quer ter nada a ver com essa vertente. Eles foram acusados de muitíssimas coisas, e de conspirações e de toda essa questão. Há muitos mitos e questões de maçons, de sua forma de comunicação, de sua forma de governar, de sua forma de levar a direção do mundo, é o que dizem. A maçonaria faz parte da história, pelo fato de que ela exerce uma grande influência política, social e econômica no mundo todo. E, como tal, tem sido sempre não o motor da história, mas uma ferramenta com a qual a maior parte dos políticos, sobretudo os liberais ou os radicais, tem recorrido para consolidar seus projetos políticos. Muitos maçons admitem que não conseguem mais viver sem a maçonaria. O meu caráter, a minha forma de pensar, de agir, não pode ser explicado sem pertencer à maçonaria. Eu tenho orgulho de ser maçom, porque eles me ensinaram a trabalhar livremente o meu intelecto e porque eles me ensinaram o caminho certo na vida. Eles me ensinaram a usar a razão na procura da verdade. A grande vantagem de ser maçom é ir se preparando paulatinamente, gradualmente, num caminho de sabedoria, de cultura e de filantropia. Que assim seja, comandante-chefe. Mas é claro que a maçonaria não vai revelar todos os seus segredos, né? Tem muito mais coisa que eles poderiam falar, mas não vão falar. Eles falam apenas uma parte. Falam de ritos de iniciação. Falam que qualquer pessoa pode ser maçom, inclusive bispos e sacerdotes. Mas no fundo a pergunta sempre fica: o que são? O que fazem? Para que se reúnem? Por que os rituais? As regras da maçonaria estão contra a transparência de abrir as portas de seus templos para a comunidade. De alguma forma, a maçonaria vai ter que acabar resolvendo essa contradição entre o segredo e a transparência de mostrar para a sociedade que eles são um grupo de pessoas que simplesmente querem um mundo melhor. Um por todos, todos por um. Um por todos, todos por um. Que assim seja. Se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente deve ter gostado. Então peço, inscreva no nosso canal, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. De repente esse vídeo aqui, esse trabalho nosso pode ajudar muitas pessoas que estão com uma ideia de entrar na maçonaria. Se essa pessoa tiver um temor a Deus, então talvez ela nem entre na maçonaria. E você vai estar ajudando essa pessoa. Então espero que vocês tenham gostado desse resuminho aqui que nós fizemos sobre a maçonaria. Se você tiver alguma sugestão de vídeo ou algum comentário a acrescentar, deixe nos comentários aí embaixo. Então, vou ficando por aqui. Nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!